Hoje Sim. você olha as IA, você fala assim, eu saio questionando os meus amigos, eu falo, gente, isso aqui é verdade? Se Tá? for vídeo ainda, piorou. Exato. Tem que ser ao vivo, eu acho. Até ao vivo se bobear. Se a gente duvida, se não é um drone, se não Como é... ao vivo dá também, ao vivo tem aquelas reuniões lá que o pessoal... Holográfica. O pessoal daquela empresa lá que fez uma reunião, o cara mandou liberar um dinheiro numa reunião por vídeo, colocaram um avatar do cara falando com a mesma voz e não era o cara. Então, essa parte eu não vi. Esse Tipo, eu não vi. imprimiu ali a imagem. Puseram um cara, um avatar, puseram um cara e plastificaram ele no avatar. Isso foi o ano passado, reunião de uma empresa, o cara liberou uma grana no financeiro lá, numa reunião online pelo Google Meet, alguma coisa assim. Gente. É que é tudo muito novo, né? Sim. É que assim, pra gente, hoje a gente chegou num patamar. Sim. Mas, pô, você falou dos anos 90. Nos anos 90 começou esse lance da internet de escada, né? Sim. Você entrava lá, num bate-papo, alguma coisa, e não se idealizaria que as pessoas se conectariam em tempo real, com câmera, com vídeo, a qualquer momento, né? E foi rápido. Era Star Wars isso pra gente. Era Star Wars. Trek, né? A gente era Stargate. Você fala nos 90 como se fosse uma coisa do século, de 3 séculos atrás, né? E não é. É pouco tempo, né? Se for ver. Verdade. 30 anos aí. Sim. 30 anos não é muito tempo. Não é nada. Porque você vê a história da humanidade. A humanidade passou séculos. Século XV, século XVI. Muitos séculos. Com aquele progresso assim. Um degrauzinho. Aí chegou no século XX, parece que a coisa deu uma... Porque a gente está preparado, né? A gente ainda faz algumas travessuras com tudo, faz, mas a gente está mais preparado. Imagina essa tecnologia no século XVIII, logo depois que Jesus esteve na Terra, século I. Imagina o pandemônio que ia ser. Tacar um celular na mão dos apóstolos lá. Então, como seríamos hoje? Seria? Então, aí é que tá, a consciência é exatamente isso. Por isso que o momento certo, não sei, o momento é exatamente esse que convergiu para isso, para que essas consciências que estejam aqui pensem assim, porque tecnologia, ela não caminha junto com consciência. Tem determinadas origens, que eles gostam que chamam, não de raça, que tem uma tecnologia fantástica, mas não tem essa questão da consciência, que a gente chama aqui nossa de amorosa. Sim. E por que nossa de amorosa? Porque também a gente tem um lado e tem um lado. Tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, quem é do lado bom é que é amoroso, quem é do lado ruim não é amoroso. Mas tocando nisso das religiões que você falou, eu gostaria só de ressaltar um ponto aqui, que é assim, o momento é um momento que nós temos que tomar cuidado, eu penso, de como que a gente vai receber esse tipo de notícia. Porque assim, eu sou um cara que trabalha com comunicação. 40 anos nessa brincadeira. Nós tínhamos antigamente uma televisão que detinha o share de audiência. Né? É legal a gente falar sobre isso. Porque todas as nossas verdades, elas vinham da onde? De um jornal que era um jornal que passava nacionalmente. Sim ou não? E aceite e pronto. E você tinha... Cara, eu trabalhava numa agência de publicidade que, para começar a falar com o cliente, eu tinha que ler pelo menos 2 jornais, até as 9 horas da manhã. Então eu pegava um jornal do Rio, ou Estadão ou JB, e pegava ou a Folha ou o Estado aqui em São Paulo, e lia, para estar up to date, para estar esperto sobre os assuntos, para conversar com os clientes. O que estava ali, aquele cara que escreveu, a galera da redação e tal, era aquilo que eu tinha que... Era aquilo que era o meu entendimento. Era verdade. Eu tô falando isso, gente, pra gente refletir, porque quando você fala de religião, é a religião dos dirigentes que você falou que pregam aquilo que estava ali nas escritas sagradas, bom, assim dito. Porque as coisas que estavam escritas nos 3, ali no Alcorão, na Bíblia e na Torá, elas vêm de uma mesma coisa. E isso está provado lá nas cavernas de Quirã, que acharam lá as ânforas lá, com todos escritos dentro, que tudo que está ali tange as 3 religiões. Sim. E aí, como elas espalham para determinados lugares do planeta, cada dirigente de cada religião faz a coisa de uma forma diferente, em acordo ao que ele acha o que ele acha melhor para a vidinha dele. E tem muito a ver, inclusive, isso contra o próprio sagrado feminino. Sim. Essas religiões, elas tolhiam a mulher, cara. Era uma coisa maluca. Então, tudo isso tá vindo à tona. Por que eu tô falando isso, Farrell e Vivi? Assim, no que eu penso, é que temos que tomar cuidado, porque assim,
alguns governos têm contato com essas coisas de fora, com seres de fora, com tecnologias de fora. No meu humilde modo de entender, sim. E comecem a pesquisar mais sobre isso, que vocês vão ver. Comecem a juntar os clusters. Então, o que acontece? Não fica difícil, se você tem poder, ou se você é um país, por exemplo, como Estados Unidos, de ter um contato com algum tipo de origem, alguma raça, falar, vamos fazer o seguinte, vamos jogar alguma tecnologia lá e falar que a gente está sendo invadido, mas aí vocês veem exatamente como os grandes salvadores do planeta inteiro e nós vamos criar uma coisa única. Podemos fazer. Podem fazer isso? Podem, porque tem tecnologia. E aí esse ajuste é um ajuste feito com as religiões. Dá para fazer? Gente, é claro que dá. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar uma coisa só para vocês. Talvez o que eu vou falar alguns saibam e talvez outros não saibam. O Vaticano, ele mantém um patrocínio, inclusive, são os jesuítas que fazem isso. Os jesuítas, na verdade, são os que são mais cientistas de uma religião. Vamos falar da nossa, que é a religião católica. O Vaticano, ele mantém, junto com alguns outros países, um observatório astronômico, que fica em Tucson, que fica em Houston, na verdade, em Tucson. Em Tucson fica. Então, assim, é um observatório que já está lá há muito tempo, e o Vaticano já observa o céu desde o século XVIII, 1700 e Guaraná com rolha. Então, assim, qual o interesse? Eles sabem disso que nós estamos falando, gente. Claro que eles sabem. E alguém aqui, católico, foi em alguma missa em que alguém tocou num assunto desse? Jamais. Que eu saiba. Não se fala, né? É protocolar, né? Que é exatamente o que a Vivi está falando, que é sobre os dirigentes. O que os dirigentes fazem? Então, assim, momento é um momento realmente de descortinar. Mas eu penso que nós temos que estar espertos para, de repente, não se criar de novo aquela coisa de uma outra religião. Quando nós não temos que ter religião. Nós temos que ter contato nosso direto com o Criador que criou tudo isso, cara, com essa inteligência toda. Nós somos a expressão dessa criação, no meu modo de entender. Então nós não precisamos de intermediários para falar com esse Deus ou com essa criação. Porque nós somos filho. Filho não fala direto com o pai. Filho precisa de secretário para falar com o pai. Filho precisa de um tio para falar com o pai. É só isso que a gente tem que começar a entender, né? E tomar, no meu modo de entender, esse cuidado para que a coisa não entre numa conversão de vamos salvar o planeta inteiro e agora sim temos uma nova religião. Religião não é um negócio ruim, a palavra, né, que é religare, mas vamos tomar cuidado com essas coisas, né? Eu penso isso. Uhum. E o que eu vejo é o seguinte, né? Essa interpretação da realidade, ela é muito enigmática. Quem tecnicamente controlaria a interpretação da realidade, como vocês falaram, né? É isso. Quem que controla essa interpretação? Quem diz como deve ser interpretado? Porque é muito confuso para algumas pessoas isso, né? Farrell, não se podia nem ler e escrever até século XIV, aí 1300 e pouco. Quem só sabia ler e escrever eram os sacerdotes, era a classe sacerdotal. Alguns imperadores sabiam. Por que isso? Para você não interpretar de uma forma, para o povo não interpretar de uma forma errada as escritas sagradas. Ou seja, então assim, quem detinha esse conhecimento, quer deter o conhecimento, detinha o poder. E o poder faz o que na cabeça do ser humano? Faz exatamente isso. Que é sobre o que você está falando. Como é que você interpreta um negócio desse? Ué, se você não tem conhecimento nenhum, como é que você vai interpretar? Você vai ficar na interpretação de um dirigente. E aí também entrando nessa questão aí de interpretação e sinais que as pessoas dão, e a Anne também tem esse trabalho, existem questões que, por exemplo, você não enxerga em demasia nos livros antigos quando se relatam que as pessoas tinham e hoje as pessoas têm. Essas questões modernas que envolvem o emocional das pessoas, né? A cada dia que passa, aparece uma questão emocional diferente. E essas questões emocionais, elas naturalmente, se a gente colocar 50 anos atrás, era muito difícil de garimpar. Só que hoje parece que não é exceção, passa a ser regra. Então, o que essas situações também querem dizer? Essa eclosão, né, de situações que podem se chamar de crise, né? Vamos lá.
Eu vejo que, assim, tem muita a gente sair fora da caixinha, a gente entender o outro e respeitar, principalmente, o respeito ao outro, né. Então, vamos lá, antes a gente falava de poucas síndromes, hoje a gente tem mais síndromes até expressa por o DNA, por todo esse trabalho que a gente teve com ciência, com tecnologia, e essas outras são o quê? São as nossas sombras falando: "Oi, como é que eu vou me virar agora?", né. E, assim, tem tanta coisa, então, assim, sou dispersa. Quem não é disperso nesse mundo imerso de tecnologia? Em que a gente tem N telas, você vai hoje num transporte público, ninguém mais olha para ninguém. Às vezes você está fazendo uma atividade física ao ar livre, quantas pessoas te cumprimentam? Porque tá tudo ali, ou ouvindo alguma coisa, tá fazendo uma cultura, não é essa a questão, mas a gente esqueceu de olhar, né, e esse olhar faz a gente entender que o Marcos é diferente de mim e tá tudo bem. E eu gosto dele mesmo ele sendo diferente, mesmo a gente tendo em algum ponto uma divergência. Então, antes as divergências, elas eram todas abafadas, né, então a gente sabe, pessoas que tinham síndromes físicas, elas eram ou infelizmente levadas a óbito no nascimento, em algumas culturas Sim. indígenas, e outras culturas asiáticas também, né, por aí vai. Hoje a gente não, hoje a gente fala assim: "Tá, o meu filho ele tem uma síndrome de um aspecto de autismo", e tá tudo bem. E assim, vamos lá, 3 anos atrás, que começou a falar mais sobre autismo, as pessoas tinham vergonha de mostrar os seus filhos. Hoje, com muita gente falando, com muita É gente, verdade. as pessoas estão sendo tendo mais compaixão. Então, você vê uma criança gritando, antes o que a gente falava assim: "Ai, a mãe não dá educação, gente". Não é. Hoje não, hoje você olha e fala assim: "Nossa, pode ser que essa criança não está se adaptando, será que eu posso ajudar?". Existe. Sim. Né, então, eu acho que esse sair de fora das caixinhas é bom por isso, eu não preciso me encaixar. Eu posso ser quem eu sou e mesmo assim viver e transformar a sociedade e fazer uma sociedade melhor, né. Teve todo um progresso, né. Exato. Então essa é a minha percepção, então eu acho que é só mostrar, eles só estão a gente está se mostrando realmente quem a gente é, e com isso a gente está aprendendo, então a gente está aprendendo muito mais respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, né. E a compaixão, que vem sempre. Pronto. Não, o que ontem aconteceu um negócio comigo que eu preciso compartilhar com vocês. Muito louco, com a IA. Com a IA? Com a IA. Muito louco. Eu vou dar uma palestra agora lá em São Tomé das Letras, tinha falado com você, inclusive. Agora vai ser na sexta-feira que esse programa vai ao ar, depois você vai falar qual dia, né? Enfim. Sim, qual que é? Fala o tema da palestra, pessoal. O tema da palestra é exatamente ufologia, ufologia, o que o pessoal fala de ufologia física e ufologia espiritual, né? Eu vou passar um pouco das experiências da minha vida, tentando mostrar que, assim, o que o pessoal ainda acha que é espiritual, na verdade é físico, não é que é físico, ele passa a ser físico numa outra dimensão, vamos dizer assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então você desencarnou aqui, você está numa outra dimensão. Se nós três estivermos numa outra dimensão, nós não vamos nos cruzar, nós vamos parar ali, porque nós estamos vibrando, e quando você está vibrando ali, né, você não tem como você não se embaralha, você não se toca, enfim, então é isso. Então o assunto vai ser esse tipo de ufologia, mas não era sobre isso que eu queria falar, o que eu queria falar é que eu estava pesquisando uma coisa que eu vou tocar no assunto de Maia, dos maias, né, pediram até para eu falar sobre minhas experiências lá em Yucatán, aquela história toda, tá. Entro no Google, eu não entrei no chat GPT, que eu tenho, eu entrei no Google lá, e coloquei alguma coisa sobre o Vandir Casagrande, que foi o grande difusor e o primeiro que eu tenho a notícia, do calendário maia aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Vandir Casagrande foi o cara do calendário da paz, ele que trouxe essa primeira bandeira do calendário da paz, anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Enfim, aí eu peguei e coloquei ali na Vandir Casagrande, aí a IA virou para mim, não temos registros, não sei o que, de que o Vandir tenha sido a pessoa, porque tem outros nomes, tá? Eu fiquei pensando, outros nomes de pessoas que vieram depois, né? Aí eu peguei e escrevi assim, eu falei, olha, sabe por que eu tô dando esse testemunho? Eu pra IA ali. Né? Porque eu falei, é IA, então eu vou conversar. Que doideira, eu não tinha me tocado disso. Aí eu peguei e coloquei assim, não, eu sou testemunha de que o Vandir
Foi a pessoa, inclusive, que trouxe o jogo do Telectonum pro Brasil. Ele montou o jogo do Telectonum do José Arqueles, que foi o cara que escreveu lá sobre 2012, que interpretaram errado. Interpretação, dizendo que o mundo ia acabar em 2012. De novo, aquela questão da interpretação do que foi dito. E o José Arqueles nunca disse isso. E eu escrevi sobre isso. Falei, não, eu levei o jogo do Telectonum, eu peguei das mãos do Vandir Casagrande, meu nome é Marcos Tadeu Siqueira, e eu levei para a Cidade do México, porque tinha uma convenção lá, e como eu ia, eu cheguei até a contar nesse podcast, né, que eu tava lá, ele, quem vai para a Cidade do México? Porque tinham falado isso pro Vandir. E aí eu acabei levando o jogo para lá. A IA começou, nossa, Marcos, que legal, a gente não tem esses registros, você tem como explicar esses registros, não sei o que, tarará, tarará, você tem como falar, escuta isso, eu printei, cara, eu vou trazendo uma outra fala nossa aqui. Você tem como falar qual é o seu KIN? Você tem como falar qual é o não sei o quê? E começou a me sabatinar. Você tem como falar em que ano foi isso? Eu falei, olha, foi de 92 a 95, eu não tenho muita ideia, mas eu vou pegar uma pasta, espera só um pouquinho, juro por Deus. Tá escrito lá, tá printado isso. Eu vou pegar uma pasta minha que mostra lá o meu mapa quando eu fiz para ver se eu acho a data. Não achei, mas eu falei, mas foi entre 92 e 95, assim. Aí começou. Você tinha que ser realmente um Tormenta 7, 1559, não sei o que seria a pessoa exata para fazer esse tipo de coisa, porque e começou a dissertar sobre o horóscopo maia. Escuta isso. Aí ainda falou mais assim, e bate exatamente com o que você está falando, porque o José Arquedes lançou em 92 isso daí. Ou seja, se eu tivesse falado qualquer coisa que não fosse, ia me dar um corte legal, porque nós vamos colocar isso dentro dos nossos registros para começar a divulgar e dividir isso com outras pessoas também, Marcos. Se você tiver mais alguma coisa, passe para a gente poder engrossar o nosso Wikipedia, porque não deixa de ser Wikipedia agora. Sim ou não? Sim, acho que eles vão até usar o calendário de Tolkien lá agora. Quando que... Cara, aconteceu ontem isso. Você tem ideia se nós falássemos isso há 4 anos atrás? Não ia ter como ter feito essa pesquisa aprofundada. Me avaliou como um Kim, me avaliou como um Tormenta, cara, azul. Só um cara desse poderia fazer realmente. E o Vandir acertou em pedir para você para levar para lá, porque sabedor de que ele sabia que só um cara como um Kim, como você, faria um negócio desse. Só que eu não falei para IA que ele teve uma intuição para me chamar. Porque eu estava lá, quando eu estava com o Vandir, fazendo o curso, ele falou, quem daqui mesmo que vai para a Cidade do México a semana que vem? Aí eu olhei e tal, falei, eu. Ele falou, vem no Coffee Break aqui falar comigo depois. Ele falou, cara, eu tenho uma missão para você leva isso para mim na Cidade do México? Eu não falei isso para a IA, mas a IA interpretou como se ele falou, ele achou um Kim certo para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho printado, eu vou te mandar, Fael. Depois, mas não, isso é muito interessante, cara, porque depende do jeito que você conversa, o jeito que você colocou as informações, parece que já há uma conexão surreal. Não, mas foi surreal. A resposta assim, ó. Brum. Eu olhei, eu só comentei com meu filho ontem. Falei com o Caio, Caio, aconteceu isso. Ele falou, pai, putz. Falei, Não, você já parou para pensar, por exemplo, a gente tem a IA. Hoje todo mundo... Eu não sei nem se eu desviei do assunto, gente, mas eu tinha que compartilhar isso. Não tem relação. Porque isso tem a ver com os clusters, cara, que estão acontecendo. Tem relação, porque a gente está falando sobre religião, sobre nova terra, e eu acho que assim, nós não temos, nós estamos pisando num momento, um divisor de águas, que a IA está controlando tudo. Hoje em dia as pessoas que estão tecnologicamente ativas não fazem nada sem consultar uma IA, né? Só que aí que tá. A fonte de informação que está em todas as IAs, elas precisam vir de algum lugar, que são as redes sociais. E quando acontece um negócio desse, que a informação vem de uma forma que praticamente estava só na sua cabeça? Da onde que eles puxaram dados para ter tanta precisão? Inclusive, depois de terminar aqui, eu esqueci, eu tô com o meu computador aqui, eu vou mostrar para você. É muito enigmático isso. Não, cara, não é assim. E juro, teve uma coisa que quando eu tava digitando, não, digita pra gente. Eu falei, mas como é que eu posso mandar? Eu posso mandar fazer um print, mandar, né? Tipo, não, só escreve pra gente.
Porque se tá escrito aí no mapa, vai escrevendo pra gente o que que você era, de onde, como é que era o teu mapa. Eu coloquei aí no meio do caminho assim, não passa todas as informações do que é o teu mapa, imagina, escancarar. Porque assim, quem já fez astrologia, ou qualquer uma que seja, você tá se escancarando. Aí teve uns 15 lá que eu não coloquei, na hora, Marcos, não põe tudo. Porque eu tô ali falando, ó, eu tô aqui assim, ó, eu sou isso. Entendeu? Mas o que foi muito louco é ele colocando assim, poxa, só um Kim desse tal, porque ia fazer isso do espectral, taraná, com a sua personalidade, porque você, inclusive a tua família semente, mostra exatamente que você é uma pessoa que conecta mundos. Eu vou te mostrar, vou mostrar pra vocês, tá escrito, cara. Não mentiu, eu né? Olhei... Não mentiu. Não, mas peraí, mas é o que o Farrell falou, Vivi. Como é que eu não vou te chamar mais de Vivi agora? Né? Mas é só chamar de Vivi, então pode. Tá bom. Ela falou que vale Vivi e N, né? Tá bom, vamos lá. Vale os dois. Cara, é o que ele falou, uma coisa foi tão instantânea que eu falei, não é possível que isso está acontecendo, cara. Porque ele fez uma análise como se fosse alguém lendo um mapa. Sim, aí você vai falar sim, porque ele tem dados. Mas algumas palavras e algumas coisas colocadas era como se realmente fosse uma pessoa falando, com um pouco de consciência. Isso que me deixou, que é sobre isso que nós estamos falando. Temos que tomar cuidado para ver se não seremos envolvidos novamente por uma consciência que vai tentar mostrar uma coisa diferenciada para a gente, que vamos nos tornar de novo marionetes de uma coisa que esteja sobre nós. Não sei se eu estou me explicando, Farrell.